regra do Green Card, anunciada na sexta-feira, não vai afetar imigrantes que fornecerem benefício econômico? Bom, segundo uma reportagem da Business Insider, que reproduziu uma declaração do porta-voz do Serviço de Imigração, isso tem grande possibilidade de acontecer. A administração dos Estados Unidos afirmou que a nova mudança, anunciada na sexta, nas regras para o Green Card, provavelmente não será aplicada a todos os imigrantes. Segundo o porta-voz do Serviço de Imigração, pessoas que apresentem pedidos considerados, um benefício econômico ou que atendam ao interesse nacional podem ser autorizadas a continuar o processo dentro dos Estados Unidos, abre aspas. Enquanto trabalhamos para operacionalizar isso, as pessoas que apresentarem candidaturas que proporcionem um benefício econômico ou que sejam de interesse nacional, provavelmente poderão continuar em seu caminho atual, enquanto outras poderão ser solicitadas a se candidatar no exterior, dependendo das circunstâncias individuais, disse então aí o porta-voz do Serviço de Imigração, o Zach Keller. A nova política determina que, de forma geral, estrangeiros que vieram para os Estados Unidos com vistos como de estudante, trabalho ou mesmo de turismo, essas pessoas terão que sair dos Estados Unidos e solicitar o Green Card a partir do exterior por meio de um processo consular. E isso afetaria principalmente quem busca aí uma legalização através do casamento com quem tem a cidadania americana ou por um filho maior de 21 anos nascido nos Estados Unidos. No entanto, exceções podem ser feitas caso a caso, o que o Serviço de Imigração está chamando aí de circunstâncias extraordinárias. Ainda não está claro como o governo vai definir exatamente o que conta como um benefício econômico ou de interesse nacional para os Estados Unidos, o que gera muita incerteza aí para os imigrantes que aplicarem para o Green Card. Essa mudança que foi anunciada na sexta e pegou todo mundo de surpresa faz parte de um conjunto mais amplo de medidas de endurecimento aí da imigração, que inclui maior restrição em vistos, deportações, revisão mais rígida também nas solicitações para o Green Card. Então, o que é fundamental você ficar sabendo nesse momento de incertezas aqui nos Estados Unidos? Primeira coisa de tudo, evitar o uso de benefícios públicos. Isso também não é nada novo, existe o chamado Public Charge. Para quem não sabe, você tem que apresentar uma capacidade de autossuficiência financeira na hora que você aplicar para uma legalização, e isso significa o recolhimento de impostos, o não uso de benefícios públicos. Então muita gente pergunta, né? Mas eu uso o Mass Health, que é o plano de saúde do estado de Massachusetts, muito comum dentro da comunidade brasileira, por exemplo. Isso é recomendável que você não utilize nem mesmo um benefício que é estadual, porque mesmo ele sendo local, ele recebe subsídios federais. Então, inclusive, os advogados falam muito sobre o Mass Health, a importância de você evitar usá-lo. A gente entende que tem uma questão aí médica, despesas altíssimas, tudo bem, mas isso sim pode atrapalhar na hora da legalização. Então, o que o porta-voz do Serviço de Imigração, o Zach Keller, está dizendo, segundo a reportagem do Business Insider, que o bicho não é tão feio assim como foi pintado na última sexta-feira, porque, de fato, de acordo com aquele memorando, deixou claro ali que todos os aplicantes, aqueles que vieram legalmente, inclusive, com visto temporário e que buscam o chamado ajuste de status dentro do solo americano, e essas pessoas, no momento de aplicarem para o Green Card, terão que voltar para os seus países de origem e começar um processo consular, o que isso vai gerar uma celeuma jurídica enorme, porque a partir do momento que a pessoa deixa os Estados Unidos, ela pode ficar num limbo jurídico ali, pode acarretar até impedimento de retornar para os Estados Unidos. Como é que seria feito isso na prática? Tudo isso é uma questão, né? Então, isso realmente seria muito problemático, você obrigar os pleiteantes ao Green Card retornarem ao país de origem e começar um processo consular. E quanto tempo isso poderia durar? Então, realmente é uma questão muito complicada. E aí, de acordo, então, com essa declaração do porta-voz, de novo, eu estou dando crédito aqui para o Business Insider, inclusive o Yahoo também repercutiu essa fala, isso denota que o governo parece estar inclinado a ficar de olho nesses processos em que eles considerarem que os seus requerentes estejam ali propensos a utilizar benefícios públicos, principalmente os benefícios federais, pessoas que declaram muito pouco o seu imposto de renda, por exemplo,
Isso também é uma outra questão que a gente fala aqui fartamente. Todos os advogados, inclusive, recomendam que você faça a sua declaração e prove que você tem autossuficiência financeira. O que é isso? Declarar condizente com o que você ganha. O correto é declarar tudo que se ganha, né, meu povo? O certo é esse, todo mundo sabe. Tem que declarar o que se ganha. Mas, se você quiser ali, né, no somebody love, quanto menos você declarar, isso pode prejudicar também na hora da pessoa buscar regularização aqui neste país. Então, é uma repercussão importante. Ainda está tudo muito nebuloso nessa história toda. O memorando, embora ele deixa claro, ainda assim vai enfrentar questões jurídicas, batalhas judiciais virão, ainda que essa fala não seja colocada em prática do Serviço aí de Imigração, do porta-voz, o Zach Keller, ainda que o governo simplesmente ignore essa autossuficiência financeira daquele requerente para a residência permanente, e exigindo que essa pessoa retorne para o seu país de origem, ainda assim vai haver aí batalhas judiciais, não tenha dúvida quanto a isso, porque tem toda uma questão envolvendo a legalidade das normativas da INA, que é a Immigration Nationality Act, que é uma lei que justamente versa sobre todas essas regras da seção 245 para o ajuste de status ser algo, vamos dizer assim, entre aspas, consagrado, essa pessoa que veio legalmente podendo ajustar o seu status dentro dos Estados Unidos. Então, ainda que o governo exija o retorno para o país de origem, isso vai enfrentar realmente muitas batalhas jurídicas. Inclusive, eu fiz um vídeo, tá lá no meu Instagram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reproduzir esse vídeo aqui para vocês, nesse vídeo agora, explicando um resumo do que foi esse memorando da última sexta-feira e também as possíveis batalhas judiciais para vocês entenderem o que diz a lei, o que alega o governo e o que, consequentemente, pode vir a acontecer aqui para os imigrantes, tá certo, minha gente? Então, vou deixar essa reprodução para vocês e aí eu vou pedir o seu compartilhamento, vou pedir também o seu like nesse vídeo, você hypar e também se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre tudo, absolutamente tudo em relação à imigração aqui nos Estados Unidos. O Serviço de Imigração anunciou que estrangeiros que entraram temporariamente nos Estados Unidos, através de vistos como de estudante, trabalho ou turismo, se essas pessoas aplicarem para o Green Card em solo americano, seja qual for o processo, terão que voltar para os países de origem e passarem por um processo consular. Mas um governo tem respaldo legal para essa diretriz ou isso depende de cada administração aplicar as suas regras de concessão para o documento? O que diz a lei? Assista esse vídeo até o final. Sim, o governo federal tem respaldo legal parcial para endurecer regras sobre concessão do Green Card, mas a situação é mais complexa do que simplesmente pode mudar tudo por decisão administrativa. A Lei de Imigração dos Estados Unidos já prevê duas formas principais de obter a residência permanente. Uma é quando a pessoa ajusta o status dentro dos Estados Unidos e a outra é quando o processo é feito em algum consulado fora do país. O que o Serviço de Imigração anunciou agora é uma mudança de interpretação e aplicação administrativa da lei, priorizando o processo consular e restringindo o ajuste de status em solo americano. E, de acordo com o Departamento de Segurança, quem entrou temporariamente deve voltar ao país de origem para pedir o Green Card, salvo aí situações extraordinárias que seriam analisadas caso a caso. O ponto central é esse. O governo está reinterpretando quando o ajuste de status dentro dos Estados Unidos pode ser concedido. E é aí que entra a questão jurídica. A seção 245 da Immigration Nationality Act, o INA, dá autoridade ao governo para permitir o ajuste de status para pessoas elegíveis que estejam fisicamente nos Estados Unidos. E, historicamente, isso existe há mais de 60 anos. Por isso, há o argumento de que o governo federal possui certa discricionariedade administrativa, porém, não pode simplesmente eliminar na prática um benefício previsto em lei sem enfrentar questionamentos judiciais. O executivo pode endurecer critérios, criar memorandos internos, limitar aprovações, mas provavelmente haverá aí processos judiciais alegando que a medida viola o espírito da própria INA, que prevê o ajuste de status como um caminho legal. E isso, portanto, deve acabar sendo debatido em cortes federais. Outro detalhe importante, o Serviço de Imigração falou em exceções por circunstâncias extraordinárias analisadas caso a caso. E isso mostra que nem mesmo o governo está afirmando que o ajuste de status deixou de existir completamente. E qual poderia ser a visão das cortes federais?
O governo pode impor limites administrativos, mas talvez não possa inviabilizar totalmente o mecanismo previsto na legislação federal. A lei não diz que toda pessoa elegível tem o direito automático ao ajuste de status. Ela diz que o governo pode conceder usando discricionariedade administrativa, e é exatamente aí que o atual governo está baseando a sua nova interpretação. Mas existe um outro lado muito importante. A própria lei criou o mecanismo de ajuste de status justamente para permitir que certas pessoas resolvessem o green card sem precisar sair dos Estados Unidos. E o próprio Serviço de Imigração reconhece isso oficialmente no Manual de Políticas, no trecho que diz o seguinte: permite que certos estrangeiros que estejam fisicamente presentes nos Estados Unidos ajustem o seu status. Outra interpretação é de que o Congresso criou o ajuste de status como um caminho legal próprio e o Executivo, portanto, não pode praticamente anulá-lo sem uma nova lei. E isso fortalece o argumento de que o Congresso tratou o ajuste de status como um mecanismo permanente da lei e não um benefício opcional que qualquer governo possa eliminar totalmente. Então, resumindo, é o seguinte: sim, o governo tem respaldo legal para alterar políticas, critérios administrativos do Green Card. Porém, a concessão de ajuste de status não depende apenas da vontade política do governo da vez, porque ela está prevista na Lei Federal de Imigração. Portanto, essa nova diretriz provavelmente vai enfrentar batalhas judiciais para definir até onde o Executivo pode restringir o processo dentro dos Estados Unidos. Mesmo os requerentes do Green Card, que vieram com visto de não imigrante, poderão contestar em cortes federais caso o governo condicione a concessão da residência permanente a um processo consular nos países de origem. Então é fundamental você continuar acompanhando essa informação através aqui da nossa página. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe o máximo possível e também siga o @canal do Benevides para você acompanhar tudo sobre imigração nos Estados Unidos.